Boa tarde, pessoal. Então, iniciamos mais um dia de seminários do programa de pós-graduação. E dessa vez eu gostaria de agradecer bastante a presença do João Paulo Perfeito, né? Que depois de muitas tratativas, né, durante tanto tempo a gente em contato, né, finalmente conseguimos um espaço na agenda, né, para poder fazer um seminário aqui para a gente, né. Então, eu já de antemão gostaria de, em nome do PPG-CF da URGS, agradecer a sua presença aqui, né, no dia de hoje, e eu vou fazer uma breve introdução, então, a respeito do João. Então, o João Paulo Silvério Perfeito, ele possui graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília, com habilitação em Farmácia Clínica e Industrial, especialização em Gestão Industrial Farmacêutica pelas Faculdades Oswaldo Cruz e em Vigilância Sanitária pela Fundação Oswaldo Cruz. Ele possui mestrado em Ciências da Saúde, também pela Universidade de Brasília, e ele é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa desde 2007. E desde 2016 ele atua como gerente da área de registro de medicamentos específicos, fitoterápicos, dinamizados, notificados e gases medicinais da Anvisa. Não sei se está certo alguma das informações. Então, João, passo a palavra para ti, então, para poder fazer o seu seminário no dia de hoje. Obrigado, professor Eduardo. Tá tudo certo, sim, as informações estão atualizadas. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado também pelo convite para estar aqui hoje falar um pouco do trabalho da nossa área, dos meus colegas, meu e dos meus colegas na Anvisa, que trabalhamos na regulamentação aí. Praticamente todos os medicamentos que não são novos, genéricos, similares e produtos biológicos, eles estão aí a cargo da nossa gerência, da GEMESP, que trabalha, então, com a regulamentação desses produtos aí. A maioria produtos de origem natural, mais gases medicinais, entre eles os produtos de cannabis. E aí venho falar um pouco hoje para vocês dos avanços, né, nas regulamentações da Anvisa para os produtos de cannabis com fins medicinais nos últimos anos, agradecendo aí mais uma vez o convite para falar um pouco com vocês desse tema. O uso da cannabis sativa com finalidade terapêutica, ela remete a mais de 2.000 anos, né? Ela é uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem, havendo registro do seu uso, né, do seu cultivo, por mais de 4.000 anos antes de Cristo. Contudo, devido à descoberta de propriedades alucinógenas, assim como o avanço na regulação internacional de fármacos e substâncias psicoativas, sobretudo na segunda metade do século passado, estabeleceu-se a sua proscrição no Brasil por meio da Portaria 344 de 1998. Essa é a norma atual que estabelece essa proscrição e trata do controle relacionados a medicamentos. E por que isso se dá? Porque o Brasil ele é signatário de duas convenções internacionais da ONU, e são as convenções de 1961 e as convenções de 1971, que foram internalizadas aqui nacionalmente por meio do Decreto 54.216 de 1964 e o Decreto 79.388 de 1977. Essas convenções e esses decretos proíbem o uso da planta, de suas partes ou seus derivados, exceto para finalidades médicas e científicas bastante limitados, né, com propósitos bastante limitados. O cumprimento dessas convenções, das quais o Brasil é signatário, ele é mandatório e ele é fiscalizado pela Junta de Fiscalização, de Inspeção e Fiscalização de Entorpecentes, a JIF, que está vinculada à ONU. Com base nessas informações, o que a gente tem hoje na Portaria 344 é que a planta cannabis sativa, ela pertence, né, está hoje lá na lista E da Portaria 344, que traz a listagem de todas as plantas proscritas, incluindo aí todos os seus derivados, suas partes e derivados. O canabidiol ele está presente hoje na lista C1, né, que é a lista de outras substâncias sujeitas a controle especial, não é proscrita, e o THC está presente na lista F2, que é a lista aí sim das substâncias
de uso proscrito, né, que são as substâncias psicotrópicas presentes aí na portaria 344. Contudo, essa atualização que é feita em cima da portaria 344, ela visa também permitir, obviamente, racionalmente, o uso dos produtos que estão autorizados pela Anvisa e que são constituídos à base aí de derivados da planta cannabis sativa. Falando um pouquinho sobre a linha do tempo aqui em relação ao trabalho da Anvisa na regulamentação dos produtos de cannabis, a gente teve aí um aumento de demanda, sobretudo em 2013 e 2014, com várias ações, inclusive na Justiça, solicitando o direito de importação de produtos derivados de cannabis com finalidade medicinal, sobretudo para tratar doenças as quais o nosso aí, arsenal farmacoterapêutico e o mercado nacional não tinha condições de atender, os produtos não atendiam a essas necessidades. Então, com o aumento ali daquela demanda, avaliou-se, junto de um movimento que foi feito também internacionalmente, dentro da própria OMS, ONU, a reclassificação aí do CBD da lista F para a lista C1, que é a lista de substâncias, outras substâncias sujeitas a controle especial, mas não de uso prescrito. E a gente teve a publicação nesse mesmo ano de 2015, logo após a reclassificação do CBD, da norma que estabeleceu a possibilidade de importação de produtos obtidos a partir do cannabis com finalidade medicinal, com base na prescrição médica e num relatório médico informando sobre a não atendimento daquela condição terapêutica, aquela condição clínica do paciente, pelas opções terapêuticas disponíveis aí no mercado nacional. Então, em 2015 foi publicado a RDC 17 pela Anvisa, que tratou dessa possibilidade de importação por pessoa física. Então, o paciente, com base em um relatório médico e na prescrição médica, fazia a solicitação individualmente junto à Anvisa para importação de um produto específico. Tá certo? E aí, gostaria também de chamar a atenção que em 2017 a gente teve a aprovação do primeiro e único medicamento até hoje registrado no Brasil à base de derivados de cannabis, que foi o medicamento Mevatil, que é uma associação do tetrahidrocannabinol, THC, com canabidiol, CBD, para tratamento dos sintomas relacionados à esclerose múltipla. E tivemos, para além disso, outra ação de destaque foi a criação da categoria de produtos de cannabis, que veio com a RDC 327 em 2019. Acho que esses são os principais acontecimentos aí, de 2014 para cá, em relação aos produtos de cannabis, e dentro desse ponto aí foram se desenvolvendo várias outras ações que culminaram com o cenário que a gente tem atualmente e que eu passo a comentar sobre ele para vocês agora. O caminho para registro de um medicamento obtido a partir da cannabis ou seus derivados, ele está aberto. Então, existe a possibilidade de que seja apresentada, então, uma solicitação de registro de medicamento, sendo ele fitoterápico ou medicamento específico para a Anvisa, sem nenhum problema. Aqui eu trago as duas categorias, porque quando a gente estiver falando aí, então, de um derivado vegetal em sua forma mais complexa, sem nenhum processo de purificação e isolamento de substâncias ou uma fração de substâncias, aí a gente vai estar falando de um fitoterápico que é regulamentado por meio da RDC 26 de 2014. Então, quando eu estiver falando de um extrato de cannabis, por exemplo, esse produto seria passível de registro como um fitoterápico com base nessa normativa. Mas se eu tenho uma substância que é obtida a partir de um derivado da cannabis, por exemplo, o CBD ou o THC, que foi o caso desse medicamento que foi registrado em 2017, a gente está falando de um fitofármaco, que é a substância que é isolada a partir de um derivado vegetal, né, com uma estrutura química definida, atividade farmacológica também reconhecida, e que é registrado como, então, um medicamento produto obtido a partir dessa substância isolada, altamente purificada, é registrado como medicamento específico seguindo a RDC 24 de 2011. Então, esse caminho está aberto e sempre que necessário que sejam feitos adendos à portaria 344 para permitir a prescrição e o uso, obviamente, de um medicamento que comprovou a sua segurança e eficácia,
essa conversa, essa discussão é feita internamente na Anvisa e esse adendo é feito à portaria 344, permitindo, então, a incorporação de mais esse produto ao arsenal terapêutico. Contudo, muito superior às RDCs, às resoluções que são emitidas pela Anvisa, a gente tem a lei que rege praticamente a questão da vigilância sanitária no Brasil, que é a Lei 6360 de 76, que diz que o registro de medicamento ele vai depender, obviamente, de que o produto, através da comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe e que ele possua identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias, né? E diz também que não poderá ser registrado como medicamento aquele que não tem em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico terapêutico e, em se tratando de produto novo, é importante, é fundamental, a lei estabelece a necessidade que sejam fornecidas amplas informações sobre a sua composição e o seu uso para avaliação da sua natureza e determinação do seu grau de segurança e eficácia. Então, isso é algo que a lei traz, obviamente, é fundamental para a garantia do sucesso terapêutico e do uso do medicamento, e isso a Anvisa não tem a possibilidade de fazer qualquer ressalva em relação a esse ponto. O que ocorre é que, sobretudo aí, a partir de 2012, 2013, a gente vê surgir uma variedade enorme de produtos em apresentações e usos muito distintos derivados de cannabis, né? Com promessas também de tratar, né, ou de cuidar aí dos sintomas, né, de condições clínicas também bastante variadas. Então, a gente vai ter produtos na apresentação no formato do próprio extrato vegetal, da tintura, ou o extrato adicionado a óleos, em formas diversas de utilização, inclusive algumas possibilidades de uso aí da droga vegetal direta também, e com produtos com composição bastante diversa, né? A gente vai ter aí os variados quimiotipos aí da cannabis sativa com baixa ou alta concentração de CBD e de THC. E tudo isso, né, essas várias formas de apresentação, uso terapêutico, promessa de uso terapêutico e composição, faz com que cada um desses produtos ele seja único, né, e aí requer também, do ponto de vista regulatório, dados específicos individuais aí de segurança, de eficácia, assim como considerações legais, principalmente quando a gente está falando do percentual da presença, do percentual de THC nesses produtos, e considerações regulatórias também individuais específicas para cada um desses produtos. Então, a gente não pode tratar todos esses produtos como um único derivado, como se fosse um único derivado de cannabis, sendo que ele tem aí composições, apresentações, formas farmacêuticas aí de produto final diversas para usos também diversos. O que a gente sabe é que há diversos estudos, a grande maioria desses estudos ainda não trazem uma evidência que seja confirmatória sobre todos os resultados de eficácia e que possam ser extrapoláveis aí para a população de forma mais ampla com relação à eficácia desses produtos. E aí, aqui, eu trago até um recorte de um trabalho de uma colega nossa da Anvisa, que é egressa aí do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Federal do Rio Grande do Sul, que trabalhou aí, foi orientanda da professora Amélia, que foi liberada também para trabalhar dentro dessa questão da regulamentação, especificamente dentro da questão da qualidade da cannabis medicinal. Mais à frente eu falo um pouco também do trabalho dela, mas um dado importante aqui é que a gente vê hoje crescendo o número de possibilidades de uso terapêutico, sobretudo com a descoberta do sistema endocannabinoide, mas com evidências bastante fracas ainda em algumas considerações, e em alguns casos evidências até que são negativas em relação ao uso desses produtos, né? E lá no levantamento que ela fez, ela traz que, apesar da plausibilidade farmacológica e da existência de relatos clínicos favoráveis ao uso de produtos obtidos a partir da cannabis sativa no tratamento de uma série de outras condições patológicas, incluindo distúrbios neurológicos e psicológicos, como ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão,
Outros distúrbios neurodegenerativos, como a ELA e a doença de Parkinson ou Alzheimer, além de estudos inflamatórios intestinais de cuidados paliativos de pacientes oncológicos. Os estudos clínicos referentes a essas alegações terapêuticas são ainda, em sua maioria, de baixa qualidade ou mesmo ausentes. Então, para essas indicações especificamente, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque, de fato, carece de informação de qualidade a termos de eficácia desses produtos para essas indicações. O que a gente tem hoje no mundo de produto aprovado a partir de cannabis, é que eu não estou falando de moléculas que sejam sintéticas, semissintéticas, oriundo aí de moléculas que foram obtidas a partir da planta. Eu estou falando de fato de substâncias que foram obtidas, isoladas, purificadas da planta. O que a gente tem de registro de produto como medicamento o Sativex, que aqui foi registrado como Mevatil, é o mesmo produto, que é a associação, como eu disse anteriormente, THC e CBD, para tratamento da espasticidade associada à esclerose múltipla, e o canabidiol, que é o Epidiolex, que ainda não tem registro aqui no Brasil, não foi solicitado esse registro, que é o tratamento para epilepsia refratário aos tratamentos convencionais, sobretudo epilepsia que está relacionada à síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e ao complexo da esclerose tuberosa. Então, nessas três condições que levam às crises epiléticas que são refratárias, esse produto está aprovado na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, não tem pedido de registro desse produto aqui no Brasil até o momento. Então, a gente tinha um cenário de que tinham várias condições não atendidas ou refratárias aos tratamentos convencionais, uma demanda por importação de produtos de cannabis que, a princípio, em estudos preliminares, mostraram uma relação positiva em relação ao seu uso e essas condições clínicas. Então, para possivelmente atender esses pacientes, para tratar essas condições, trabalhou a Anvisa aí na edição de uma RDC, que foi a que eu comentei com vocês em 2015, que é a RDC 17, que tratou dos critérios e procedimentos para importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio, mediante a prescrição de profissional legalmente habilitado para o tratamento de saúde. Então, essa norma foi publicada em 2015, e aí a gente vê aqui, eu trouxe aqui embaixo o número de solicitações que foram aí feitas junto à Anvisa para a importação desses produtos desde a aprovação da norma em 2015, e a gente vê que, basicamente, a partir de 2016, esse número ele foi dobrando de tamanho a cada ano que se passava, né, em uma demanda bastante crescente em relação ao uso desses produtos. E esses produtos que são importados para uso individual, que eram regulamentados pela RDC 17 de 2015, eles não passam por nenhuma avaliação da Anvisa. Então, não se tem informações sobre o processo produtivo desse produto, sobre a qualidade desse produto, e a preocupação em mente sempre foi a de como minimizar possíveis riscos a esses pacientes que estavam acessando esses produtos, que não passaram por nenhuma avaliação da Anvisa. Para além dessa preocupação, essa norma foi sendo revisada. Em 2020, ela foi revisada, foi publicada por meio da RDC 335. Em 2021, foi feita uma alteração também nessa norma por meio da RDC 570. E em 2022, essas duas normas, a RDC 335 e a 570, elas foram consolidadas e publicadas por meio da RDC 660 de 2022, que é a norma atual que regulamenta a possibilidade de importação de produtos derivados de cannabis para uso individual aí pelo paciente com base na prescrição médica. Só que a preocupação aí, ela aumentava a cada ano, levando a um cenário de como a gente poderia atuar para controlar melhor a questão do risco aí para esses pacientes que já debilitados, bastante debilitados em tratamento de condições severas aí de saúde, que não eram atendidas pelos medicamentos convencionais disponíveis no mercado brasileiro, como que isso poderia ser tratado pela Anvisa de uma forma de minimizar esses riscos. A gente não tinha dados, como eu mostrei para vocês, não tem até hoje dados
que sejam confirmatórios de evidência para grande parte das indicações terapêuticas relacionadas a esses produtos, e a gente sabe que os produtos derivados da cannabis têm ativos que são altamente instáveis, que a gente tem muita dificuldade no controle da qualidade de produtos de origem vegetal, por ser uma matriz complexa, e, sobretudo, a gente está falando de uma planta com diversos quimiotipos aí, e isso torna bastante complicado esse controle, e o fato de a cannabis ser uma planta que concentra metais pesados a partir do solo onde ela é cultivada, além das possibilidades de contaminação desses produtos aí por micotoxinas, outros micro-organismos, além de resíduos de agrotóxicos. Então, a Anvisa avança nas suas discussões e, em 2019, ela publica a RDC 327, que é a norma que possibilita, né, a autorização sanitária de produtos de cannabis e que prevê a possibilidade, então, das empresas fazerem a solicitação junto à Anvisa de uma autorização para a comercialização no mercado nacional dos produtos, passando esses produtos por avaliação bastante criteriosa em termos do processo de fabricação e da qualidade do produto, de forma a assegurar as boas práticas de fabricação e a qualidade desse produto para ser usada no mercado nacional. Então, essa norma foi publicada no final de 2019, ela é um caminho alternativo à liberação de produtos até que os dados completos de eficácia estejam disponíveis, né? E aí esses produtos possam, então, ser solicitados o registro desses produtos como medicamento, pela via de medicamentos, né? E ela é uma garantia da qualidade dos produtos que são autorizados temporariamente, a norma ela é temporária, e enquanto os estudos também são finalizados. Então, os produtos são autorizados pela Anvisa com base nas solicitações das empresas por um período de 5 anos, e nesse período de 5 anos as empresas precisam finalizar os estudos de segurança e eficácia de forma a apresentar esses dados se quiser dar continuidade à comercialização, a produção nacional, ou a importação desse produto, ou a distribuição no comércio aqui, brasileiro desse produto. Se quiserem dar continuidade, devem apresentar, então, esses dados por meio de um pedido de solicitação de registro como medicamento desses produtos. Esses produtos, então, são produtos que têm um perfil de segurança mais bem estabelecidos, autorizados por meio da autorização sanitária, né, da 327, produzidos por empresas que estejam certificadas em boas práticas de fabricação de medicamento. Como não há dados completos acerca da eficácia, sobretudo, desses produtos para grande parte dessas indicações, o produto é aprovado pela Anvisa sem apresentar os dados completos de segurança e de eficácia, e então a indicação desse produto, a indicação em forma de uso fica a critério do médico assistente daquele paciente. Então o produto não é aprovado como uma indicação terapêutica, como eu disse, não temos ainda esses dados completos, e é dado um prazo de 5 anos para que esses dados estejam então disponíveis, sejam apresentados pela Anvisa, né? Como eu disse, até o vencimento da autorização sanitária, em 5 anos, a empresa deve solicitar a regularização como medicamento com a comprovação de segurança e eficácia para a condição clínica específica que aquele produto é indicado. Então, a RDC 327, ela vai estabelecer os procedimentos não só para a concessão dessa autorização sanitária, né, ou para a fabricação aqui em território nacional do produto, ou para a importação desse produto acabado, a granel, enfim, e disponibilização no mercado nacional, mas ela também estabelece requisitos para comercialização, para prescrição, para dispensação, para o monitoramento e para fiscalização dos produtos de cannabis para fins medicinais. Então, ela praticamente estabeleceu uma outra categoria regulatória para além das categorias existentes, como a categoria de medicamentos, alimentos, de produtos para a saúde, entre outros. Então, ela conceituou os produtos de cannabis como aquele contendo como ativos exclusivamente derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis sativa, devendo possuir predominantemente o canabidiol e não mais que 0,2% de tetrahidrocannabinol, do THC. Contudo, ela faz uma abertura dizendo que os produtos de cannabis eles podem conter teor de THC acima de 0,2%, desde que sejam destinados a cuidados paliativos, exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas, e em situações clínicas irreversíveis ou terminais, e essa ressalva é feita em razão
do THC ter relatos aí de preocupação em relação aos seus níveis. Ela é uma substância psicotrópica, como eu disse para você, está na lista F2 da portaria 344, e a gente tem contraindicações sérias em relação ao seu uso também, mas sabemos que o THC ele também é necessário, ele é importante em algumas indicações. Por exemplo, o medicamento Mevatil, que a gente tem aprovado aqui, aprovado fora como Sativex, que é uma associação de THC e CBD, praticamente o controle da espasticidade feito por ele é uma atividade do THC. O CBD está ali para ajudar a minimizar os efeitos secundários, os efeitos adversos relacionados a esse produto. Então, praticamente o THC que é responsável, então ele é necessário para algumas indicações. Então, os produtos que contêm até 0,2% de THC, os produtos de cannabis, eles podem ser destinados aos casos em que estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Por que isso? Essa restrição? Porque o produto ainda não é um medicamento, não apresentou todas as provas completas de eficácia, e o produto que contém, e esse produto, com até 0,2% de THC, ele está disponível para compra em farmácias e drogarias do país, por meio do receituário do tipo B, o receituário azul. E o produto que contém acima de 0,2% de THC vai ser aquele destinado a cuidados paliativos, exclusivamente para pacientes sem outras alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais, sendo que esse produto, em razão aí da prescrição, ele é um produto que é dispensado também em farmácias e drogarias por meio do receituário do tipo A, do receituário amarelo. Os produtos, então, de cannabis, de forma geral, são prescritos quando não houver outras opções terapêuticas no mercado brasileiro. A prescrição permitida hoje é apenas por médicos habilitados. Não há obrigatoriedade de apresentação de dados para comprovação de eficácia, porque, como eu disse, esses dados completos não estão disponíveis e a indicação e modo de uso está sob responsabilidade do médico assistente daquele paciente. Os produtos de cannabis também, em razão da necessidade aí da preocupação em relação aos dados que se tem hoje disponíveis em relação a esses produtos, fechou-se por meio da RDC 327 as vias oral e nasal como vias de administração desses produtos, não podendo serem utilizadas outras vias para além dessas duas vias, oral e nasal. Então restrito, o uso deles está restrito às vias oral e nasal, com base nos dados de eficácia, sobretudo nos dados de segurança, que a gente tem até o momento, que tinha até o momento da elaboração da RDC 327 em 2019. Então, como eu disse para vocês lá no início, a gente tem os decretos nacionais que internalizam as convenções da ONU e, com base no decreto que permite o uso medicinal e para fins de pesquisa, não estão abarcados e não são permitidos aqui por essa norma produtos cosméticos, fumígenos, produtos para saúde ou alimentos à base de cannabis, né? Então, esse decreto está acima das resoluções da Anvisa, as resoluções devem respeitar o que o decreto determina, então, somente para uso medicinal. Os produtos, então, de cannabis, eles vão estar sujeitos a um programa especial de monitoramento, né, em controle em laboratório Reblas, e todos os dados de fabricação, de importação desses produtos, eles devem ser fornecidos pela Anvisa, e por meio da Fiocruz, a Anvisa também faz um monitoramento ativo, analítico desses produtos, dos lotes desses produtos, sendo que hoje é vedada a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de cannabis sativa, justamente pelo fato de a gente não estar falando de um medicamento, a gente está falando de um produto ainda em desenvolvimento clínico, que a gente não tem todas as informações completas relativas a esse produto, que para continuar sendo comercializado aí no mercado brasileiro, essas evidências relativas, sobretudo, à eficácia dos produtos, precisam ser levantadas e apresentadas pela Anvisa em um prazo determinado. Como eu comentei, os produtos de cannabis também são de venda e dispensação em farmácias e drogarias, e a prescrição é restrita ao médico assistente do paciente, que deve orientar sobre a indicação e a forma de uso do produto. Além disso, para que o médico esclareça ao paciente
a questão regulatória e relacionada a esse produto, sobretudo sobre a ausência de dados completos de eficácia para o produto, que esse produto não é um medicamento, que, apesar de todas as tentativas de uso terapêutico de medicamentos, o tratamento daquele paciente não veio respondendo e que o paciente ali naquele termo de responsabilidade compartilhada com o médico assina, dando ciência de que sabe que o produto não é um medicamento, não tem todas as provas, mas que pode ser uma alternativa eficaz e segura aí no seu caso, na sua condição clínica, ou às vezes a única alternativa. Então, esse termo de consentimento livre e esclarecido deve ser assinado para que o paciente tenha ciência também de toda essa informação a respeito do produto e a condição em que ele se insere. E a própria RDC 327, esses são aspectos gerais que a norma trata, são as condições principais dela. Eu fico depois aqui também à disposição para discutir sobre outros pontos, se vocês trouxerem, mas o que eu acho importante falar aqui é que a própria norma, considerando os avanços, as inúmeras pesquisas e a discussão global que vem sendo feita sobre o tema, ela já previa no seu artigo 77 que as diretrizes estabelecidas nessa resolução, elas são transitórias e que a resolução deveria ser revista em até 3 anos após a sua publicação, né? Ela foi publicada em dezembro de 2019, então deveria ser revista até dezembro de 2022. A gente começou o processo de revisão dela em 2022, bem antes de dezembro, mas a gente ainda se encontra em rito regulatório aí, no processo regulatório de revisão dessa norma, e eu passo a contar um pouco sobre esse processo regulatório, porque eu acho importante alguns avanços que a gente vem trazendo e discussões que foram feitas a partir de então, desde 2019 até agora. Então, com essa previsão, foi incluída na agenda regulatória da Anvisa o termo de abertura, e foi feito o termo de abertura desse processo, do processo de revisão da regulamentação de produtos de cannabis para fins medicinais, a revisão da RDC 327 de 2019, e como primeira etapa, a gente tem aí, depois do termo de abertura do processo, a etapa de análise de impacto regulatório, que é a etapa onde a gente identifica e analisa um problema regulatório, e aí a gente discute, identifica, analisando também alternativas regulatórias para resolver aquele problema, minimizar aquele problema, e faz a comparação das alternativas regulatórias, escolhendo pelas alternativas mais adequadas em relação à resolução daquele problema. E aí, durante todo esse processo, obviamente, é fundamental que sejam levantadas evidências técnico-científicas dentro desse processo, para que as discussões técnicas que aí são feitas sejam bem respaldadas com base nas informações mais atuais sobre o tema. E, para além desse levantamento de evidência, nessa etapa, é desejável que sejam feitas consultas aos agentes afetados ou interessados em relação a esse assunto, a participação social, e a Anvisa, para além da discussão que vinha sendo feita em suas áreas internas que tratam desse processo de revisão, convidou também especialistas, pesquisadores que trabalham especificamente com o tema, outros profissionais prescritores desses produtos, para que pudessem nos auxiliar em pontos específicos desse processo de revisão, além, obviamente, de discussões que foram feitas com o Conselho Federal de Farmácia, com o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia, dentre outras entidades, como as entidades representativas do setor produtivo das indústrias farmacêuticas. Mas, além disso, foi disponibilizado o e-Participa, que foi um questionário eletrônico disponível aí para os pacientes, seus cuidadores ou responsáveis, médicos prescritores, farmacêuticos que vão atuar na produção e dispensação desses produtos, pesquisadores, o setor produtivo, a indústria, os laboratórios analíticos de controle de qualidade e outros atores envolvidos nesse processo, outros interessados nesse processo que não se qualificavam em nenhum desses outros grupos acima aí mencionados. Então, a gente elaborou esse questionário com perguntas específicas para cada um desses subgrupos e pontos gerais em que as pessoas poderiam trazer contribuições, principalmente quando a gente fala de profissionais, de grupos de profissionais, como médico prescritor, o farmacêutico,
os pesquisadores. O que a gente esperava aqui é também um aporte, um suporte por meio de evidências, né, que trouxessem também as evidências para essa discussão, para além daquelas evidências que a Anvisa já tinha levantado durante esse processo de revisão. Então, esse E-Participa foi apresentado pela Anvisa à sociedade por meio de um webinar no dia 13 de outubro de 2022, e esse formulário ficou disponível para contribuições de 17 de outubro a 17 de novembro daquele ano, e em fevereiro do ano passado a gente publicou esse relatório do E-Participa, onde a gente traz o consolidado das contribuições que foram recebidas em relação a essa etapa da participação social dentro do processo de análise de impacto regulatório de revisão dessa norma. Então, com base nas discussões que foram feitas nesse processo de revisão, a gente selecionou as alternativas que seriam discutidas, né? E dentre aquelas que foram apresentadas ali, as alternativas que tinham viabilidade foram consideradas nas etapas seguintes da análise de impacto regulatório. Então, basicamente, discutiu-se com relação a aspectos relacionados à qualidade, à segurança dos produtos de cannabis, discutiu-se sobre o limite de THC e os critérios relacionados a esses limites de THC. Então, dentro desse processo de revisão, a Anvisa vai manter ou direciona para a manutenção as áreas técnicas, apresentam à diretoria da Anvisa, com base nessas evidências, a importância de se manter o limite já estabelecido de THC de 0,2% para os produtos, né? Não restringindo a possibilidade de ter produtos com concentração maior de THC, mas apenas controlando a forma de controle que é exercida em relação ao produto com concentração acima de 0,2% de THC, vai ser diferente daquele produto que tem até 0,2% de THC. Discutiu-se também a questão das vias de administração, uma possibilidade de ampliar essas vias de administração, e a Anvisa, em uma discussão que foi feita, está indicando aí também a possibilidade de inclusão das vias, além das vias autorizadas hoje, que é a via oral e a via nasal ou inalatória. A gente faz esse esclarecimento agora também nessa proposta, chamando de via inalatória por via oral ou via nasal. A gente inclui também a possibilidade de administração pela via bucal, pela via sublingual e pela via dermatológica. Além disso, a gente apresenta um detalhamento sobre o que é esperado em termos dos racionais que devem ser apresentados para o desenvolvimento do produto, em relação, sobretudo, à sua composição de canabinoides, a forma da apresentação daquele produto acabado, né, a forma farmacêutica que foi selecionada, a concentração desses canabinoides presentes ali no produto. Então, dentro desse processo de revisão, esses são alguns dos direcionamentos que a gente tem dado para a diretoria, e o que a gente vem discutindo ainda vai ser alvo, obviamente, de uma consulta pública, o que foi feito na etapa de participação social, uma pré-consulta pública dentro do processo da análise de impacto regulatório. E, para além disso, a gente vem discutindo outros pontos também, como a possibilidade de ampliação do prazo de validade da autorização sanitária, né? Está-se sugerindo hoje, as áreas técnicas sugerem a manutenção para os diretores do PRAD, dos diretores da Anvisa, para o prazo de validade de 5 anos da autorização sanitária, com uma possibilidade de renovação desse prazo por igual período, né, por mais 5 anos, desde que a empresa comprove que está, de fato, tratando de providenciar os dados clínicos relacionados àquele produto para que seja apresentado, então, para a Anvisa. Então, tem uma série de requisitos que estão relacionados, condicionantes estão relacionados à condução desses estudos clínicos para que esse prazo possa ser prorrogado, né? Além disso, requisitos relacionados à atividade de dispensação desses produtos também, por um pleito que foi feito principalmente dos prescritores. A Anvisa vai passar essa proposta avançando, obviamente, continua enquadrando os produtos que contêm um THC acima de 0,2%
como dispensação por meio do receituário tipo A, o receituário amarelo, mas ela muda o receituário, a forma de dispensação do produto que contém até 0,2% de THC, do receituário tipo B, azul, para o receituário de controle especial simples, né, o receituário branco em 2 vias. Então, para além dessas condições, há outras também aqui que estão disponíveis aí, mas para não esgotar muito tempo aqui, ainda tem os outros slides, eu vou passar as principais mudanças, praticamente seriam essas na proposta de norma. E o que a gente tem é que esse relatório de análise de impacto regulatório ele foi finalizado em novembro do ano passado e foi aprovado agora recentemente, no dia 15 de maio, pela diretoria colegiada da Anvisa, foi publicado no dia 16 de maio, está disponível todas essas informações detalhadas e os porquês de que chegamos em algumas alternativas e como elas foram selecionadas estão detalhadas nesse relatório de análise de impacto regulatório. O que eu queria comentar aqui com vocês é que vencida a etapa de abertura do processo regulatório, a etapa de análise do impacto regulatório, a gente se encontra na fase de elaboração da minuta de norma, já existe uma minuta que foi elaborada pelas áreas técnicas e a gente está para discussão dessa minuta com o diretor, que é responsável pela relatoria desse assunto, para que, quando a gente chegar em uma proposta ok, essa proposta vai ser apresentada para a diretoria colegiada da Anvisa e, assim, sendo aprovada, é realizada a consulta pública com essa proposta de norma e com o texto já pronto. Depois dessa consulta pública, a Anvisa faz a consolidação das contribuições que foram recebidas, elabora o instrumento final, a proposta de resolução final. Essa proposta passa por uma análise jurídica sobre a legalidade desse ato, pela Procuradoria Federal junto à Anvisa, e então ela é depois enviada para deliberação pela diretoria colegiada da Anvisa, e em sendo aprovada, ela é publicada no Diário Oficial da União. Então, a gente se encontra exatamente nessa etapa de discussão para elaboração da minuta para consulta pública, e a gente espera que nos próximos meses a gente consiga fazer essa consulta pública, trazendo essas mudanças que eu apresentei para vocês nos slides anteriores aí, em relação ao momento atual, principalmente em relação a alguns esclarecimentos de pontos da norma que talvez não estejam tão claros, ampliando vias de administração dos produtos, mudando o tipo de receituário necessário para a dispensação de produtos contendo até 0,2% de THC, sobretudo. Além de outras mudanças que são importantes, sendo que uma delas é a possibilidade de manipulação magistral de produtos de cannabis, também contendo canabidiol na sua composição. Para além da RDC 327, um resultado importante aqui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Anvisa, para nós todos, foi a realização da consulta pública 1233, de 15 de fevereiro desse ano, né, que traz, dentre monografias de várias espécies vegetais, a proposta de monografia para inflorescência de cannabis, né. Essa consulta pública esteve disponível para envio de contribuições de fevereiro até abril desse ano, então a Anvisa já consolidou as contribuições que foram recebidas em relação a essa proposta de monografia das inflorescências de cannabis. Essa proposta já passou por avaliação do Comitê Técnico de Plantas Medicinais da Farmacopeia Brasileira, está aguardando agora as deliberações para que sejam para que seja levada então para a diretoria colegiada da Anvisa, e assim a gente espera que seja aprovada como padrão de qualidade para droga vegetal, para as inflorescências de cannabis, sendo obrigatória para todos eles. E essa monografia foi desenvolvida como parte do doutorado da Maíra aí no programa de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi um resultado bastante importante para nós dentro desse processo. Ela já saiu para cursar o doutorado com a promessa de desenvolver esse trabalho, e isso deu certo, e é uma vitória mesmo, e como a gente mostrar que essa questão do trabalho aí, quando a gente tem um servidor que é bastante dedicado e que trabalha, que a gente tem essas condições aí que conseguem favorecer esse meio, e aí, obviamente, com a contribuição fundamental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu avançar, e a gente espera, muito em breve, conseguir aprovar e essa monografia já entrar em vigência pela Farmacopeia Brasileira.
Com relação à situação atual, o cenário que a gente tem atualmente, a gente tem vários produtos sendo importados para uso individual por meio da RDC 660 de 2022, como eu comentei com vocês, que é a norma atual oriunda lá de 2015 da RDC 17. A gente tem um medicamento registrado, que eu também já comentei com vocês, e a gente já aprovou 40 produtos de cannabis por meio da RDC 327. Desses 40 produtos, a gente tem 37 produtos com autorizações válidas, né, sendo 25 produtos contendo CBD em diferentes concentrações e 12 produtos contendo extratos vegetais de cannabis sativa padronizados. Então, a gente já teve um avanço bastante significativo desde a publicação da norma, já tendo um número também considerável de produtos autorizados no mercado nacional. Boa parte desses produtos já estão disponíveis no comércio, demora um pouco até que se consiga, para além da autorização de um produto, conseguir trazê-lo e ele estar disponível comercialmente, principalmente considerando que a grande parte desses produtos não são produzidos nacionalmente, eles são importados, então, para depois da autorização desses produtos pela Anvisa, ainda tem que rolar todo um trâmite de importação, autorização para importação e liberação dessas cargas para que elas cheguem às farmácias e drogarias também, mas a gente já vê uma mudança significativa em relação ao cenário que a gente tinha em 2015 e em 2019 do cenário atual. De forma resumida, basicamente, em relação ao marco regulatório brasileiro da cannabis medicinal, as vias de acesso que a gente tem regulamentadas pela Anvisa a produtos à base de cannabis são a possibilidade de registro desse produto como medicamento, por meio da RDC 26 de 2014 como fitoterápico, ou por meio da RDC 24 de 2011, um fitofármaco, a substância isolada como medicamento específico. Nesse caso aqui de um registro como medicamento, o produto recebe uma autorização, que é o registro sanitário, que é definitiva. A empresa tem que cumprir com as boas práticas de fabricação. Além disso, tem os requisitos relacionados ao controle da qualidade, da tecnologia farmacêutica e desenvolvimento de produtos que são bem definidos e devem ser atendidos, além dos requisitos para comprovação de segurança e eficácia, aprovando-se uma indicação terapêutica definida com base nesses estudos clínicos para esses produtos. Além dessa possibilidade de registro de medicamento, que a gente só tem um hoje, mas que mundialmente a gente tem 2 produtos, o segundo produto não solicitou registro aqui no Brasil ainda, a gente tem a possibilidade de importação de produtos para uso individual por meio da RDC 660 de 2022. Os produtos eles não têm uma padronização, e requisitos técnicos definidos também, não se tem requisitos técnicos definidos em relação a esses produtos. A cobrança que a Anvisa faz é que o produto esteja legal, em situação regular no seu país de origem, onde ele é fabricado. Essa autorização é individual e o uso desse produto também é individual. Então, o paciente, especificamente com base naquela prescrição médica, faz a solicitação junto à Anvisa para importar esse produto e a Anvisa analisa o pedido de importação, não é feita uma análise do produto, tá certo? E minimizando a possibilidade de risco de uso de um produto que a gente não conhece as condições como eles foram produzidos e a sua qualidade, a Anvisa publica em 2019, então, a RDC 327, que aí traz uma autorização sanitária que é temporária por 5 anos para esses produtos. Por um lado, apesar da gente não ter requisitos definidos para comprovação de segurança e eficácia, porque a gente ainda não tem essas informações completas, a gente tem muito bem definido todos os requisitos estabelecidos como cumprimento das boas práticas de fabricação de medicamentos e os requisitos para qualidade que são definidos, que são exatamente os mesmos requisitos aplicáveis ao fitoterápico ou ao fitofármaco, a depender da natureza e de composição do produto, tá certo? Aqui fica, então, o compromisso e o dever aí das indústrias que querem dar continuidade à comercialização desses produtos no mercado nacional, que conduzam os estudos e apresentem esses dados para a Anvisa, para que a gente consiga avançar e esses produtos possam, então, ser autorizados como medicamento com a definição de indicações terapêuticas. Aqui eu trouxe alguns links que são importantes, que
são documentos que são auxiliares, né? Tem um documento de perguntas e respostas que tira dúvidas sobre a RDC 327 e tem 3 webinários que a Anvisa fez falando de produto de cannabis, um que apresenta a RDC 327, um que fala especificamente desse processo de pesquisa clínica com produtos derivados de cannabis, que é a etapa que precisa ser cumprida pelas empresas para que esses produtos possam ser registrados como medicamento, e tem também o link do webinar que falou do processo de revisão da RDC 327, apresentando o E-Participa que eu comentei com vocês. Depois eu posso deixar disponível aí, professor Eduardo, a apresentação, e quem tiver interesse de consultar esses links, seja dos webinários ou do documento de perguntas e respostas, ele vai ficar disponível para vocês. Para além disso, e aí eu sei que pode ser do interesse de muitos de vocês, a Anvisa tem uma RDC, que é a RDC 659, também de 2022, que fala sobre a questão relativa à pesquisa, à importação de substâncias sujeitas a controle especial com finalidade de pesquisa e ensino. E para isso a gente tem esse material que também está aqui disponível no link, que são orientações para uso e importações de produtos sujeitos a controle especial com essa finalidade de pesquisa e ensino. Esse material está disponível aqui. Não é um material da minha área, como eu comentei lá no início, a minha área é a área de autorização de produto. Então, a gente tem uma gerência fora da minha área que trata de todos os produtos controlados, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, e é ela que cuida da emissão da SRDC e que cuida da elaboração dos materiais de orientação, como esse aqui também. Então, esse é um ponto que eu quis trazer para vocês, disponibilizar também, para além do conhecimento da existência da SRDC, desse documento de orientação em relação a esse ponto específico, porque eu acho que pode ser importante para a atividade de algumas pessoas que pretendem trabalhar aí com algumas substâncias sujeitas a controle especial dentro desse processo. No mais, era isso que eu trouxe para a apresentação. Espero que tenha atendido aí as necessidades de vocês para esse momento. Eu fico à disposição, agradeço mais uma vez ao professor Eduardo pelo convite, fico à disposição se vocês tiverem questionamentos, se eu conseguir atendê-los e respondê-los. Muito obrigado, João, pela abordagem desse tema tão importante, né, na área farmacêutica. E agora a gente fica à disposição, caso vocês tenham algumas dúvidas, tenham algum questionamento, a gente pode aproveitar esse espaço para que vocês possam fazer. Caso queiram usar o microfone, professora Valquíria, pode falar. Tá, ativei o microfone. Tudo bem. Boa noite já, João Paulo e Eduardo. Parabéns pela apresentação, foi de extrema utilidade, um grande esclarecimento para várias dúvidas que tínhamos. Mas eu ainda continuo com uma dúvida, que talvez até a consulta já tenha chegado a vocês. A Isobio é uma startup que está incubada aqui na Faculdade de Farmácia, e ela tem como objetivo produzir substâncias de referência ou padrões secundárias a partir de plantas. Na verdade, nunca há, nesse caso, assim, um isolamento em quantidades consideráveis, assim, não são grandes quantidades que são isoladas, mas o que importa mais do que as quantidades é a pureza da substância, né? Considerando que essas substâncias elas servem de base para o desenvolvimento de qualquer tipo de produto, mesmo os produtos mesmo os produtos à base de cannabis, né, que não se caracterizem como medicamento, essas empresas que vêm fazendo esses produtos, elas têm interesse em dosar. E os padrões, né, eles são ou importados, eu acho praticamente todos importados. Então, tendo em vista que já existe essa abertura para a produção no nacional de tais produtos e por que não futuros medicamentos, né?
a nossa pergunta sempre se faz como que a gente conduz essa questão, por quê? Porque não é pesquisa, né? Então, parece que a gente não se encaixa lá dentro do item pesquisa. E também não é produto à base de cannabis, porque é um padrão. Então, como é que a gente faz para obter autorização, né, para comprar a planta, para importar a planta, porque nós não queremos sintetizar nada, a gente quer isolar, né, com alta pureza. Então, como é que a gente se comporta nesse meio todo aí? Porque, em última análise, o que a Bisubio ela gostaria é de que, ao invés da gente importar todos os padrões, que nós desenvolvêssemos alguma autonomia nacional na produção de substâncias de referência e padrões. No caso do canabidiol, não é uma substância de uma planta nativa, né? Obviamente, a gente até consegue importar. Mas tem várias plantas nativas, várias substâncias de referência que a gente não consegue ter como planta, como padrão em lugar nenhum. Então, foi a partir dessa premissa que a empresa se constituiu. E agora, na cannabis, a gente está numa dificuldade, porque a gente tem a demanda, tem várias empresas que nos procuram, no caso, vocês não têm canabidiol? Não temos, né? Como é que a gente faz, João Paulo, como é que a gente conduz essa questão? Eu esqueci de ligar a câmera, me desculpe. Tem problema, eu não sei se era para ligar ou não era para ligar, mas no caso vou ligar agora, então. Atrasado. Boa tarde, prazer, obrigado aí pela pergunta. Como eu comentei anteriormente, essa parte da autorização para finalidade de pesquisa, assim como as autorizações que são concedidas também para importação de uso individual pela RDC 660, elas não ficam a cargo da minha gerência na Anvisa, da gerência a qual eu represento, que eu faço parte. Fica a cargo da gerência de produtos controlados, que é a GPCOM. E aí o que eu sugiro é assim, a gente está diante de uma situação complicada, de fato, né? O que a gente tem em termos de regulamento é a produção e a importação do produto. A gente não tem regulamentado a produção do insumo ou a produção de material para o controle da qualidade desses produtos, que é o caso da produção aí dos padrões, né? Isso precisaria ser discutido junto dessa gerência, e aí o que eu posso fazer e tentar fazer aqui é um elo de ligação entre vocês e a gerência de produtos controlados, para que a gente tenha essa possibilidade de fazer essa conversa com eles e eles orientá-los sobre essa possibilidade, essa viabilidade, o que precisa ser feito, porque, de fato, essa questão não está regulamentada hoje, né? A gente não tem nem a produção do insumo em território nacional, o cultivo, que foi uma tentativa nossa de regulamentar também lá em 2019, mas que foi considerado que não é uma atribuição apenas da Anvisa, então que merecia ser feita uma discussão ampla em relação a esse ponto relativo ao cultivo, então a gente ainda tem alguns gaps aí que não são objeto de regulamentações da Anvisa e que precisariam ser discutidas detalhadamente, uma forma da gente conseguir resolver essa questão e de estimular mais pesquisas aqui no território nacional, a produção de outros produtos e depois medicamentos à base de cannabis, sobretudo tornando o preço desses produtos mais acessível para os pacientes, para o SUS em si. Com certeza, é importante. Depois, professor, eu vou deixar o meu contato com o professor Eduardo e aí ele pode te passar os meus contatos e aí a gente pode conversar e eu tento te colocar em contato com a gerência de produtos controlados para que vocês conversem e, se for necessário, eu participo também. Tá, perfeito. Muito obrigada, João. Imagina. Obrigado, João. Até tu podes disponibilizar o material para mim que eu encaminho aos alunos, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Eu enviei para você primeiro. Tá certo. Oi, João, tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo? Tudo bom, Rafael? Tudo bom, João. Sempre um prazer muito grande te rever e te escutar, sempre muito aprendizado envolvido. João, eu gostaria de, assim, na preocupação como farmacêutica mesmo, uma questão te ouvindo sobre
os números de solicitações de importação da RDC 660, assim, impactou bastante de quando foi publicada a primeira versão, subiu de 850 para 136 mil solicitações de produtos que vocês não têm gerência sobre a qualidade, que é justamente um problema crucial nos produtos de cannabis. Eu, como farmacêutica, fiquei me questionando, assim, há algum movimento, sei que não é a tua gerência, há algum movimento para que essa RDC ela tenha restrições ou que seja de alguma maneira otimizada essa questão de ter uma avaliação técnica sobre esses produtos. 136 mil solicitações é muita gente utilizando o produto, né? Não sei como que está, né, essa discussão, se há essa discussão na Anvisa, assim como as associações, os produtos obtidos das associações, se tem algum movimento dentro da Anvisa para esse tipo de gerência de qualidade, de boas práticas, essa parte, se tu puderes falar um pouco sobre isso. Posso sim, obrigado, Rafaela, pelas questões. Com relação à importação dos produtos para uso individual, é impossível praticamente a gente estabelecer uma forma de monitorar a qualidade desses produtos, porque os produtos eles são importados a quantidade certa, né, para uso durante um tempo por aqueles pacientes, então a gente não teria amostra para fazer qualquer tipo de análise. Esses produtos lá fora são sujeitos às mais variadas regulamentações, então eles não estão regularizados como medicamentos também, dificilmente são produzidos de acordo com as condições de boas práticas de fabricação de medicamentos, com a mesma qualidade também esperada para um medicamento. Então, em alguns países a gente sabe que vão direcionando essa questão para a qualidade do produto como medicamento, como alguns países da Europa, principalmente a Alemanha. Mas em outros a gente tem algo mais descolado da categoria de medicamentos ou até do uso terapêutico, juntando aí produtos de uso medicinal com produtos de uso adulto mesmo, como a gente tem no Canadá, que teve essa regulamentação também que não tem muito tempo em relação a esses produtos também. Então, assim, é muito difícil fazer esse controle. O que a gente espera é que, agora, revisando a RDC 327, ampliando as vias de administração desses produtos, que a gente consiga trazer mais produtos em outras vias de administração e que a gente consiga trazer também produtos que sejam competitivos a nível de mercado nacional de preço, para que os produtos do mercado nacional são avaliados pela Anvisa, se tornem uma opção mais atrativa do que a importação individual desses produtos por meio da RDC 660. A RDC 660 é complicado porque ela também é uma norma que está judicializada, então, ainda que a Anvisa quisesse hoje revogar essa norma, tem uma determinação judicial relacionada a ela e a gente não conseguiria fazer essa revogação. Então, há um trabalho de construção de um cenário bastante diferente daquele de 2015, e a gente tendo a possibilidade de acesso de uma forma um pouco mais ampliada em relação a esses produtos, com certeza a sua preocupação é a mesma preocupação nossa. Acho que se a gente forem ler o relatório de análise de impacto regulatório, a gente fala disso ali em vários pontos do relatório, sobre a importância de não só monitorar a qualidade desses produtos, as preocupações com a qualidade desses produtos, mas de fazer o paciente, até o médico prescritor, entender a diferença de um produto que é autorizado pela Anvisa e de um produto que se tem uma autorização para importação de um produto de fora que não foi avaliado pela Anvisa. Então, em que condições esses produtos são produzidos que a gente desconhece, né? Enquanto a gente tem um produto que é avaliado, está disponível no mercado nacional, foi fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação, que a gente tem certeza ali dos níveis de canabinoides presentes naquele produto, da qualidade do produto, ali, da sua estabilidade em prateleira, que é algo importantíssimo também. Então, torna-se uma opção, de fato, que deveria ser tratado como prioritária nessa situação, e a gente vem discutindo isso internamente, sim, mas a gente hoje ainda tem essa dificuldade em relação à 660, porque ela é uma norma que está judicializada e que a gente não teria a possibilidade de
a menos que por uma revisão dessa decisão judicial a gente possa revisá-la, colocar algumas restrições em relação a isso, considerando um cenário novo, diferente que a gente tem nesse momento atual, que a gente já tem 37 produtos aí que estão com autorização válida. Com relação à produção desses produtos por associação de pacientes, isso é bastante complicado, porque a gente está falando de um uso que é terapêutico. Então, para além da necessidade, da importância do acesso a esses produtos, que eu sei que isso é fundamental, a gente precisa entender que a gente precisa fornecer acesso a um produto de qualidade, um produto que foi produzido de acordo com essas regras estabelecidas, requisitos sanitários estabelecidos, um produto que tenha a sua qualidade também reprodutível, lote a lote, que eu consiga manter um padrão de resposta terapêutica ao uso daquele produto e que aquele produto não me traga malefícios do tipo contaminantes, por exemplo, para além de outras situações. Então, as regras que a gente está imposta hoje é a produção desse produto como um medicamento industrializado, cumprindo as boas práticas de fabricação e autorizados por meio de uma autorização sanitária. E a gente vem trazendo agora a possibilidade, quando a norma for revista, né, a ideia agora é discutir com o diretor relator a possibilidade de incluir a manipulação magistral de produtos obtidos a partir de CBD, porque a gente já tem agora a monografia farmacopeica para o canabidiol e a gente tem um padrão, então, de qualidade definido para esse produto. A gente não está falando de uma matriz complexa, que tornaria esse controle muito mais complicado. O CBD, a gente já tem algumas evidências que são bastante razoáveis em relação ao nível aí da evidência de eficácia do seu uso, e a gente amplia essa possibilidade, e aí a farmácia de manipulação seguiria as boas práticas de manipulação que são estabelecidas pela RDC 67, que também deve ser revista em breve pela Anvisa. Então, para além dessas possibilidades, é muito difícil avançar em termos de regulamentação de associação de pacientes dentro do cenário atual, porque a gente está falando de medicamento. Então, o que dava para ser flexibilizado em relação a esse ponto específico é o que a gente já está trazendo, pretende trazer agora na revisão da RDC 327, dentro dessa situação. E muita gente questiona por que a gente não poderia tratar esses produtos, sobretudo como um produto tradicional, ou um produto a ser disponibilizado em farmácias vivas, por exemplo. Só que é aquilo que a gente volta naquilo que eu falei. A gente está falando de uma planta que suas partes, derivados e tudo é de uso proscrito. A gente ainda não tem informações completas sobre a sua eficácia em diversas dessas indicações de uso, e que o produto ele deve ser um produto utilizado quando não houver outra opção terapêutica para aquele paciente. Ele não seria um produto de primeira escolha. Se a gente for analisar a fundo, até internacionalmente, os 2 produtos que estão autorizados como medicamento, um deles está autorizado aqui no Brasil, estão autorizados lá fora, e aqui no Brasil, que está autorizado aqui também, como última opção terapêutica. Eles não são primeira, em muitos dos casos não são segunda opção, eles são, de fato, a última opção terapêutica quando o paciente não responde à terapia disponível aí, já no arsenal terapêutico, com outros medicamentos aí que já estão padronizados o seu uso. Então, é bastante complicado a gente avançar nesse sentido. E aí, quando a gente fala em produto tradicional, a gente está falando aqui de produtos que, apesar da cannabis já ser bastante, enfim, já se conhecer lá há muitos anos, aí, alguns 1000 anos, a gente ainda tem evidências que estão aflorando em relação ao uso, e usos novos cada vez vem surgindo mais. Então, não dá para a gente falar que seria tradicional sem vincular um produto, uma apresentação a uma indicação terapêutica, né? E aí a gente sabe que também a questão da proibição, dessa prescrição da planta, isso atrapalhou muito que pesquisas fossem feitas, que a gente já tivesse esses resultados anteriormente, mas, de fato, para que a gente consiga avançar dentro dessa regulamentação com outras opções e que sejam
considerações talvez menos exigentes do que estabelecido por um medicamento produzido industrialmente ou dentro de uma manipulação, de uma farmácia de manipulação, da manipulação magistral. A gente precisa de mais dados sobre a planta, o seu uso, os seus derivados, e que a gente consiga estabelecer, de fato, alguns requisitos que deem segurança para que se avance mais em relação a esse ponto, trazendo aí sendo mais flexíveis em relação aos requisitos estabelecidos. Então, hoje isso ainda é bastante difícil e a gente vê essa dificuldade não só aqui no Brasil, mas fora também. Todas as agências que a gente discute internacionalmente esse ponto tem bastante dificuldade de avançar dentro dessa discussão. E a gente já tem agências de fora que entenderam que esse modelo que a gente estabeleceu aqui no Brasil, que foi uma mistura de várias experiências mundo afora também, que a gente acabou selecionando e estabelecendo um modelo que acaba sendo um pouco próprio, com características próprias, já tem mostrado interesse em conhecer melhor essa forma que a gente encontrou aqui para disponibilizar esses produtos, ainda que temporariamente, até que eles sejam regularizados como medicamento. E em nenhum lugar até onde a gente tem conhecimento, a gente tem um cenário configurado como o cenário que a gente tem aqui no Brasil, de um número gigantesco de associações de pacientes produzindo com base em decisões judiciais esses produtos. Isso é complicado porque há uma série de requisitos estabelecidos e que deveriam ser seguidos e que a gente não tem informações, inclusive, da origem dessas plantas, dessas sementes, a quantidade de canabinoides presentes nesses produtos, possíveis contaminantes, em que condições estão sendo produzidas, inclusive. Obrigada, João. Desculpa, caiu minha conexão, eu voltei, mas eu continuei te escutando. A minha internet não está fluindo bem. Te agradeço, João. Eu só, se possível, professor Eduardo, gostaria de mais uma pergunta a tempo. Eu li o relatório de impacto de vocês, super completo, super as discussões bastante avançadas, né, em termos das demandas nacionais, assim, bem esclarecedor. E eu só gostaria de te perguntar se os teores superiores a 0,2% de THC permanecerão com indicações restritas ao uso paliativo nos medicamentos que seguirem, no caso, o pedido como autorização sanitária. Não, a gente faz uma sugestão, a gente está fazendo uma sugestão também para que essa questão mude, né? Restringindo mais a questões de situações raras e aí estabelecendo também a contraindicação desses produtos contendo mais de 0,2% de THC para pacientes menores de 18 anos, em função da poda neuronal e outras considerações, e a gente passa também a fazer algumas considerações específicas. Então, há a possibilidade, digamos assim, de uma forma mais racionalizada, Rafaela, de se obter e de se prescrever produtos que tenham concentração acima de 0,2% de THC, tá certo? Então, não só para aquelas condições que sejam terminais, enfim, ou cuidados paliativos, como a norma traz hoje. A gente traz para condições que são mais graves, condições que são mais raras também, a gente traz essa possibilidade. Muito obrigada. Mais perguntas? Da minha parte, muito obrigada, João, professor Eduardo. Estou com todas as minhas dúvidas e pontos de debate estão esgotados. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, talvez devido ao adiantado da hora a gente possa encerrar, mas, né, caso alguém tenha ainda algum questionamento, né, a gente pode disponibilizar o contato
do João Paulo para que vocês também possam contatá-lo, né? Bom, João, gostaria novamente, imensamente, de te agradecer pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Então, em nome do PPGCF, da URGS, eu agradeço pela tua presença, tá? E bom trabalho. Muito obrigado, professor. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. Eu vou te encaminhar assim a apresentação por e-mail. Aí peço também para você passar os meus dados para a professora também, para que a gente consiga conversar e tentar auxiliá-la em relação ao ponto junto à gerência de produtos controlados. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Eu fico à disposição para a gente discutir em outros momentos esse tema. Então, muito obrigado. Boa noite, então, e boa noite a todos. Boa noite.